Olá, amigos e clientes do Sebo Cultural, mais uma vez aqui, diretamente das nossas instalações no centro, né? Com o nosso projeto de entrevista com autores contemporâneos, né? Tem muito, como eu sempre falo, existe muita gente boa que a gente não conhece. E o intuito maior do Sebo Cultural é esse, trazer aqui para falar com a gente, para vocês conhecerem mais um pouco esse pessoal que é tão talentoso e que está aqui com a gente. Hoje, nós recebemos aqui no Sebo Cultural Ricardo Oliveira, né? Ele é jornalista, também é escritor. E o Ricardo vai falar um pouco agora, né? Dar uma apanhada geral da sua vida, o que é que ele gosta de fazer, certo? Então agora é com o Ricardo. Claro, prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, de verdade. Eu tenho um apreço muito grande por esse lugar, que eu acho que você não sabe bem essa história, e eu fiquei feliz com o convite justamente porque posso compartilhar um pouco disso. A minha relação com literatura tem uma relação muito forte com o sebo, porque quando eu entrei na universidade para fazer jornalismo, na UFPB, eu tinha o hábito já tinha um bom hábito de leitura, mas ainda era aquela leitura de descoberta ainda. Estava lendo só algumas coisas indicadas pela universidade, ou lia um pouco de Luiz Fernando Veríssimo, gostava muito da coleção para gostar de ler e tal. E quando estava ali entrando na universidade, você começa a receber as indicações, assim, né, dos professores, começa a assistir mais filmes e ver que algumas obras são adaptadas, aí você começa a se interessar mais, e aí eu comecei a vasculhar muito a biblioteca da UFPB, e um certo dia eu descobri o sebo, na época que já era aqui. Eu acho que quando eu tinha 18, talvez fosse a época que fez a transição da unidade lá perto do municipal, né, para essa que a gente tá agora, e virou um hábito vir aqui procurar os livros que eu queria, e depois começar a trazer os meus livros, ou os livros do meu pai, que ele não queria mais, para trocar. E nessa época já era você que me recebia para fazer avaliação e tal. E outra pessoa também que fazia muita avaliação aqui, e que acabou se tornando um amigo depois de realmente muito tempo, que foi Eduardo, que hoje trabalha na EPC, e que eu vi trabalhar também na livraria de leitura e tal, só que nessa época eu não tive contato com ele. Aí depois a gente fez um lançamento do meu primeiro livro lá, e aí foi muito legal, assim, muito simbólico para mim, porque eu tinha esse prazer de vir aqui trazer o livro, chorar pelo preço, para poder ter uma avaliação legal do livro que você está trazendo, tudo isso. Então foi é um lugar que eu tenho muito carinho, e isso se reflete diretamente na minha biblioteca. Assim, nos livros que eu tenho em casa, se você começa a vasculhar todos eles e vai abrindo um por um, eu não tiro a etiquetinha lá do Sebo Cultural para saber justamente que eu peguei aqui, e que vários desses livros, a maioria dos que eu peguei provavelmente foram livros de cinema. Deve ter ainda alguns livros da coleção de contos de Hitchcock, que Hitchcock selecionava autores, né, e publicava nos anos 50, nos anos 60. Livros sobre cinema, que eu peguei aqui também. E vários livros de contos e romances também, que foi o que eu mais li ao longo dos anos. Talvez tenha lido até bem mais do que sobre cinema, e que foi construindo a minha formação como leitor, assim, sabe? E isso foi super importante para mim, porque aqui pra gente parece muito, antes de ser como tá agora, que isso aqui era antes fechado, né, e que tinha a gente não podia necessariamente ter acesso à parte de trás, ainda era só a consulta. Tudo isso era uma coisa meio mítica pra gente, né? O que é que tem lá atrás, a quantidade, que era o maior sebo do Nordeste, né? Tinha toda essa coisa pro Ricardo jovem de 20 anos, que é quando eu tava numa frequência mais assídua. Isso era muito interessante, era muito bonito vir e prestar atenção nisso. Só que foi um hábito que se manteve. Então hoje eu venho menos, mas eu ainda venho 1 ou 2 vezes por ano para fazer trocas. Eu venho e trago livros que eu comprei, ou que eu não curti tanto, ou que eu comecei a ler e parei, não pretendo reler, livros de não ficção e coisas assim. Mas eu acho que eu vim mais com interesse de achar e levar coisas novas, e trago a minha moeda de troca, que são os livros, do que necessariamente para trazer, exceto por uma única vez, que foi a vez mais recente, que eu trouxe a minha coleção de DVDs inteira e eu deixei aqui, que foi uma saída de espaço também. Eu decidi ficar só com os Blu-rays e trouxe a minha coleção inteira de DVDs. Deve ter vários espalhados aqui nessa pilha de DVDs que estão aqui. Então é isso. E aí a literatura foi se transformando aos poucos naquilo que antes era só uma paixão mais por cinema, na possibilidade de escrever. E primeiro eu escrevi um livrinho chamado Eu Te Filmei, Isso Não Fez de Mim um Cineasta, ele só saiu digital, e agora que eu tenho uma versão e-book, são pequenos contos, mini contos, assim. E
Então veio o Verde Gás, lançado em 2023, a primeira edição, e agora a segunda edição, porque a primeira esgotou, e estou tendo a alegria de compartilhar então a minha escrita também com as pessoas, né? E agora poder estar aqui compartilhando, fechando aí um ciclo que eu acho bonito da vida, de, sei lá, o lugar que eu construí parte da minha relação com literatura, agora estou com o livro aqui. Bom, pessoal, o motivo da gente ter trazido o Ricardo aqui para essa entrevista, né, um escritor, foi também a questão do livro dele, né, é o Verde Gás, vocês estão vendo aqui. Tem a primeira edição que ele deixou em consignação com a gente e já trouxe a segunda para consignar, certo? E assim, é interessante a história, né? Não li ainda, li alguns trechos, mas achei muito interessante, achei muito bem escrito. Parabéns para o Ricardo sobre isso, certo? E para quem não conhece, o Ricardo vai falar um pouco agora sobre o que é realmente, em que se trata, onde se passa a história do Verde Gás. Então, o Verde Gás é a história de João, que é um arquiteto que mora aqui em João Pessoa, numa João Pessoa imaginada daqui a alguns anos, um Brasil em que é o Brasil que a gente conhece de hoje, mas um Brasil imaginado em que num domingo à tarde ele se vê como o único sobrevivente a um ataque de gás tóxico, um gás verde que vem do céu em aviões que parecem Esquadrilha da Fumaça. E aí ele, por estar numa oficina de marcenaria que ele tem na casa dele, que ele está usando uma máscara especial de proteção por causa da poeira e do cheiro das tintas, né? Ele consegue sobreviver e aí percebe que é o único sobrevivente também. Então ele mora num desses condomínios fechados de luxo da cidade e na hora que ele sai para tentar encontrar as pessoas que ele quer saber se estão vivas, ele simplesmente percebe que é o único sobrevivente. Só que aí ele toma uma decisão curiosa, ele decide continuar dentro do condomínio. Depois que ele saiu essa primeira vez e viu o estado, ele decide ficar dentro do condomínio, limpando as casas, enterrando os corpos das pessoas que morreram no condomínio, limpando as ruas do condomínio e tentando ao mesmo tempo entender o que é que aconteceu com ele e com a vida dele nos últimos anos e também com o próprio Brasil, porque ele tem ali uma jornada. Aí sim a gente volta um pouco nesse passado, já que é um pouco para frente no futuro essa distopia. A gente volta um pouco e começa a relembrar aí os anos recentes de 2018 para cá, a forte relação entre política e religiosidade, extremismos religiosos, a descoberta dele em relação à religião. Então tem uma relação forte entre essas duas coisas. E o livro vai tocando nesses assuntos que acaba de uma forma que ele não é um livro clássico de ficção científica, em que você tem muito foco nos aspectos técnicos e de fatos científicos do assunto. Ele tem uma pegada da ficção científica mais ligada ao horror, ao mistério, a essa coisa de investigar, aquele ritmo de ir de lugar em lugar tentando entender o que é que aconteceu, mas também uma ligação muito forte com o que a gente chama de romance de formação, né? Que é esse texto que conta uma jornada de longo prazo na vida de um personagem que geralmente é da juventude e a primeira fase da vida adulta, em que ele passa pelos seus principais desafios de puberdade, descoberta dos dilemas da vida, universidade, e aí no caso dele, por ter uma relação com a fé evangélica, um dilema de fé, um dilema da relação disso com a política, e acaba que ele tem muito desses embates. Então as duas coisas se misturam bastante, a ideia de uma ficção distópica depois do fim, né, após apocalíptica, misturada com uma jornada de amadurecimento também. Ricardo, a gente sabe que não é fácil vender livros aqui no Brasil, né? Que dirá na Paraíba, né? Mas assim, a primeira edição do seu livro esgotou em menos de 6 meses, né? A que se deve isso, né? Como é que você nos explica pra gente, para os nossos pessoal que vai assistir o nosso vídeo no YouTube, sobre essa questão de ter sido tão bem aceito, né, e tão bem vendido? Bom, a primeira coisa é que a gente teve um processo muito interessante antes de chegar ao livro impresso em si, né, a essa primeira edição, que é o financiamento coletivo, que aconteceu. Para você ver, o livro foi entregue para as pessoas em dezembro, que foi quando eu fiz os primeiros lançamentos presenciais, mas o processo das pessoas descobrirem, saberem da existência e começarem a pagar pelo livro começou em agosto do ano passado. Então, entre final de julho e comecinho de setembro do ano passado, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo que só aí tinha 113 livros vendidos já de cara. Então a editora fez uma impressão de 300 exemplares,
esses 300 exemplares esgotaram mais ou menos ali em julho, né? Agora recente. Então, quer dizer, na verdade antes disso, em maio para junho estava acabando. Tinha só o que tem hoje comigo, que são tipo uns poucos exemplares que às vezes é o que eu trago para alguém que quer ver a primeira edição ou para alguma adoção de biblioteca, porque a demanda para a segunda edição foi maior, e porque eu queria corrigir algumas coisas também em relação ao texto, tem algumas coisas de revisão que passaram, adicionar mais coisas para a experiência do leitor. Então uma primeira coisa que influencia muito logo de cara é isso, é você ter uma tiragem que não é tão grande, obviamente, a tiragem para o autor independente vai variar sempre aí entre 100 e 500 exemplares no máximo. 500 já é muito para um autor independente, mesmo fazendo com a editora. E você, com essa tiragem você já sair com uma demanda inicial de pré-venda, né? Que no fim das contas não tem tanta diferença do que a Companhia das Letras ou a Todavia vai fazer com o Itamar Vieira Júnior, que é um cara com uma quantidade de leitores gigantesca, e que ela vai dizer, olha, vem aí o novo livro dele e está em pré-venda. E aí ela aproveita justamente essa pré-venda para ter noção do quanto vai mandar imprimir. Vamos dizer que venda 1000 livros na pré-venda, ela vai mandar fazer 5, 10 mil exemplares, porque sabe que vai vender isso relativamente rápido. Então a gente seguiu essa dinâmica, mas a segunda coisa que eu devo tem muito a ver também com um engajamento pessoal no marketing do livro. Assim, é o meu trabalho, eu trabalho mais com marketing, apesar de ser jornalista. Jornalista hoje em dia é mais um prazer escrever sobre cultura pop, sobre cinema, mas meu trabalho no dia a dia é com marketing, então principalmente marketing na internet. E então eu fui a fundo na ideia de que eu tenho que botar meu livro na praça. E aí eu fiz um exercício que é um exercício importante, que eu acho que alguns autores até fazem, mas fazem ainda de forma tímida, que é esse processo de levar os livros para os lugares onde o livro é vendido. Então eu fiz questão de colocar o livro nas principais livrarias da cidade, independente de qual fosse ser o resultado de vendas em cada uma delas. Então em algumas teve resultados melhores e outras teve resultados mais fracos, mas o todo, quando eu chego para uma pessoa que me encontra na rua e diz, rapaz, fiquei sabendo do teu livro, onde é que eu acho? Eu digo, em qualquer livraria. É muito diferente de eu dizer, no meu site, ou então só na livraria tal, ou só no lugar tal, porque aí eu condiciono ao dia em que a pessoa só vai poder ir no site ou que a pessoa vai em tal lugar. Quando eu digo que está em todas as livrarias da cidade, está no Mega Shopping, está no Maria Shop, está no Sebo Cultural, está na EPC, está em todas elas, aí a pessoa sabe que qualquer momento que ela passar por qualquer uma dessas livrarias, ela pode aproveitar e comprar. E acontece muito dessa coisa da pessoa querer comprar para dar de presente, já leu e quer dar de presente para um amigo, e nessas horas estar nas livrarias é importante. E aí tem um negócio que pesa muito nessa hora, que é no formato tradicional de consignação, tem um percentual que vai ficar para a livraria. Então, para o autor independente, isso pesa bastante. Mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de investimento de marketing. Porque se eu não tenho tanto tempo assim para fazer, eu poder dizer que estou aqui no Sebo Cultural faz diferença. Eu poder dizer que eu estou na livraria do Manaíra Shopping faz diferença. Então, eu trato como uma compensação do negócio. Porque, no fim das contas, eu não estou esperando ter uma renda específica do livro em si, do exemplar vendido. Eu espero que a própria renda dele, o que seria um lucro dele, sirva para financiar mais impressões, outros materiais, alguma coisa. Mas dificilmente você consegue, como independente, ter grana o suficiente para bancar, sei lá, ter um salário para você ficar escrevendo seu próprio livro. Isso é muito raro de acontecer. São raríssimas exceções. Então eu usei um pouco essa estratégia e por fim foi uma outra coisa que foi muito aí, é uma mistura de sorte com relacionamento, que foi a adesão aos clubes de leitura. Eu tive, já vou para o 4º clube de leitura que adere a Verdigás esse ano e que promove sempre uma venda legal ali, coletiva, ou baixando mesmo na Amazon pelo Kindle Unlimited, ou o pessoal que vai direto nas livrarias comprar também. Então é bem positivo isso, e isso ajudou muito também porque mesmo que o clube fique restrito só aquelas 5, 10 pessoas que participem, eles estão divulgando nos Instagrams dele, nos perfis, no WhatsApp, o livro está rodando e isso é bem interessante. Bom, Ricardo, a gente sabe que escrever não é fácil, certo? Não é fácil, certo? Principalmente uma obra tirada da imaginação, da criatividade do escritor, né? E como foi o processo de criação de Verdigás? Então, Verdigás nasceu de um desejo
já antigo de escrever o primeiro romance, e num certo momento ali entre 2017 e 2018 surgiu a ideia, meio do nada mesmo, mas que eu costumo dizer que foi uma soma de dois fatores. É porque eu comecei a reparar que João Pessoa tem muitos prédios históricos abandonados e que tem cara de apocalipse, cara de filme apocalíptico. Assim, você passa pelo prédio, ele é justamente na Trincheiras, aqui perto. Você anda ali logo pelo comecinho da Trincheiras, no sentido para ir para Cruz das Armas. Você tem vários prédios ali que antes foram casarões, mansões, prédios de escritório de advocacia dos anos 40, dos anos 50 aqui em João Pessoa. E eles estão totalmente abandonados, as plantas tomando teto, quebrando as paredes, ou viraram ocupações e tal. E eles remetem muito, assim, quando você vai assistir um filme como uma série como The Last of Us, ou vai assistir um filme, sei lá, como Eu Sou a Lenda, remetia para mim. Eu digo, caramba, por que não fazer uma história então sobre um apocalipse que acontece aqui? Porque a gente geralmente tem as histórias de apocalipse acontecendo nas capitais, né, nas grandes capitais do mundo e tal. E aí eu pensei nisso. E a segunda coisa que eu pensei foi por que não trabalhar essa ideia de um ataque de gás tóxico com um único sobrevivente, né? E aí foi uma mistura de, sei lá, um pouco da Segunda Guerra, os ataques de bombas de gás que tinha na Segunda Guerra, na Primeira principalmente, depois na Segunda Guerra era uma ameaça, né, que era proibido, mas podia acontecer. O contexto que trazia essa inspiração para mim, e já com a intenção de provavelmente falar sobre extremismo político, que era um assunto que estava se consolidando no Brasil, já era consolidado fora do Brasil por causa das eleições americanas de 2016, e que estava começando a virar um assunto aqui no Brasil, e a gente viu como foi as eleições de 2018 e depois em 2022. Só que o que aconteceu, né? Se você reparar bem nas datas, eu comecei a escrever em abril de 2018, e nessa época eu já tinha escrito as páginas em que um homem sobrevive a um ataque de gás tóxico porque está usando uma máscara. E por estar de máscara é que ele sobrevive. E aí quando 2 anos depois, o mundo para e só sobrevive quem está de máscara. E aí eu fiquei assustado, porque eu tinha começado a escrever sobre isso, não podia mais parar porque a história já estava muito desenvolvida, e nem queria parar porque achei a coincidência sombria, triste. E no fim das contas, quando a gente estava um pouco mais avançado, já ali para o final de 2021, começo de 2022, eu já tinha escrito algumas coisas que não tinham mais tanto a ver com isso, ou seja, mais o desenvolvimento narrativo do personagem, essa construção do passado dele, da adolescência. E quando eu estava terminando, digamos assim, a época da pandemia e chegando na época das eleições de 2022, foi quando eu tive que voltar ao assunto. Então eu já estava relativamente um pouquinho mais distante do assunto pandemia, e aí foi quando eu comecei a finalizar o livro. Então eu terminei de escrever o livro mais ou menos entre setembro e novembro de 2022. E aí foi quando eu estava já começando ali a amarrar os assuntos. E esse assunto chave do livro, a ideia de ataque, a ideia de extremismo político, isso vem desse histórico que a gente viveu, mas também tem um aspecto que é esse aspecto do amadurecimento, da jornada do personagem da adolescência para a vida adulta, que tem bastante de uma sensação de frustração que aconteceu por algumas experiências pessoais ou amigos que viveram também dilemas em relação à fé, principalmente a fé evangélica no Brasil, de ver essa relação muito intensa e uma espécie de extremismo junto com a política extremista. Então eu resolvi colocar um pouco dessas experiências pessoais, o que eu presenciei, o relato que eu encontrei na internet, eu via das pessoas falando sobre essas frustrações, colocar isso também lá na narrativa, e terminei construindo o que virou o livro no final. Então foi uma experiência longa, de 5 anos escrevendo, para ser a primeira vez escrevendo um livro. É uma jornada, não é simples. E com muita leitura também, né? Poder ler um pouco de George Orwell, poder ler um pouco, retomar a leitura, ler Daniel Galera, que foi uma leitura que foi muito importante para mim na parte das jornadas de amadurecimento. Revisitar muitos filmes que eu gosto, que eram inspirações. Eu Sou a Lenda mesmo é um filme que inspirou muito o start ali, tipo, essa coisa do único sobrevivente e tal. Então foi uma jornada muito, muito sofrida, mas também muito prazerosa, de ter vários momentos que você acha que não vai sair mais nada, mas aí quando sai você faz, nossa, que coisa boa que tá saindo, sabe, mais um pouco. Então foi bem desafiador, mas também muito satisfatório.
Bom, Ricardo, a segunda edição, como eu vi lá no site, né? Ela recebeu uma nova revisão, como você acabou de falar, e novos conteúdos extras. Que conteúdos extras são esses? A edição nova, que é essa aqui, ela tem um projeto gráfico novo, completo. Então, um artista local chamado Ryan Rodrigues, que geralmente trabalha com o pessoal dos Fulano, da banda de forró Os Fulano, Vila do Porto, faz trabalho para vários artistas aqui. Eu sempre gostei muito do trabalho dele para a cena musical e eu resolvi convidar ele para fazer essa arte. E ele fez essa arte que é uma arte muito bonita, que envolve a capa toda aqui. É uma arte só, que é o personagem no condomínio, assim. Vou tentar mostrar aqui para a câmera. Você consegue ver a casa, meio que a ideia do bosque que tem perto do condomínio. Só que aí, isso é um elemento, né? A parte interna mudou bastante também, porque a gente colocou um pouco dessa ideia do gás em diferentes posições aqui a cada capítulo. Tem inclusive um segredinho, um easter egg que eu ainda não vi ninguém descobrir. Eu quero ver se alguém descobre. Tem um easter egg especificamente nessas páginas aqui, tem uma mensagem cifrada. Eu quero ver se alguém descobre. E a parte mais importante dos extras, obviamente, é uma espécie de fortuna crítica que a gente colocou aqui, chamada No Rastro do Gás, que a gente tem um pós-fácil meu falando sobre a experiência específica de escrever uma distopia aqui em João Pessoa, sobre João Pessoa e em João Pessoa. Tem um texto do meu amigo Tiago Germano, que é um pesquisador, um escritor premiado e pesquisador de literatura, de escrita criativa. O Tiago faz uma referência aí muito gentil a Inácio Loyola Brandão e ao Não Verás Paz Nenhum. Também um outro querido amigo chamado Samuel Lins, que é psicólogo, professor da Universidade do Porto, em Portugal. Ele me ajudou na pesquisa do livro sobre psicologia social e as razões do comportamento humano ligado a poder e à opressão e comportamentos de massa. Então ele escreveu um texto sobre isso em relação ao livro. E tem uma parte que aí é uma parte para quem gosta de ver bastidores, que é um pouco das minhas anotações, as páginas de revisão do livro, o desenho da casa do personagem que eu fiz quando estava escrevendo para poder me orientar. É o tipo de coisa que eu gosto muito de ver quando eu pego um livro que eu gostei. E eu tive essa experiência recente com a edição de 40 anos do Não Verás Paz Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, que tem uma série de as capas antigas, anotações à mão dele, quando ele teve a ideia tal, que foi importante para o livro. Fizeram um trabalho muito minucioso disso, além de colocarem textos complementares à obra, de críticos e tal. Então achei isso muito, muito legal. E também tem um pouco mostrando como foi o processo de Ryan de fazer esse projeto gráfico. Então foi uma experiência muito legal. Só que aí o interessante do livro em relação a extras é que não é só o que está aqui. Essa edição tem isso tudo e é legal para quem acompanha, mas desde a primeira edição eu já tinha colocado à disposição dos leitores alguns outros elementos. Primeiro que tem um mapa, né, do condomínio, que isso era uma coisa que está dentro do livro, não mostrei na segunda edição, mas tem na primeira e na segunda edição, que eu desenhei esse mapa do condomínio, a geografia, né, não desenhei cada prédiozinho, peguei os prédios prontos, mas montei a disposição que eu queria e as posições específicas, remetendo a cada um dos lugares. No meu site específico, tem também a playlist que dá para você ouvir algumas músicas que são mencionadas dentro do livro ou que fazem parte da jornada do personagem. E o caderno do João, que é um caderno com algumas ilustrações que são como se fossem ilustrações feitas pelo personagem, porque ele desenha, então aí tem umas ilustrações feitas por ele. E aí tem mais coisa, a coisa mais legal que a gente tá para colocar no mundo, porque está sendo justamente finalizada, quer dizer, na verdade está finalizado, está faltando só imprimir agora para colocar no mundo, é a versão RPG da história. Porque desde que eu anunciei a história e pela sinopse, 2 amigos que trabalham com isso, com RPG, com desenvolvimento de RPG, essas narrativas jogáveis, né? Ele falou, cara, isso rende um jogo. E eu disse, tá, vamos ver então. Aí quando eles pegaram o livro, leram, eles disseram, vamos fazer o jogo. E aí a gente acabou desenvolvendo juntos, eles montaram a parte mais do sistema, de regras do jogo. Eu auxiliei a desenvolver um pouco mais do cenário e eles escreveram a aventura, que é como se fosse um conto desenvolvido dentro do mesmo universo. Só que aí não é um conto do jeito tradicional, é um conto feito para as pessoas entenderem como jogar aquela aventura.
E aí o legal é o seguinte, é que se você lê o livro, aí assim, uma coisa que acontece bastante é que o livro não tem necessariamente uma continuação implícita, tipo, termina e você fica esperando que alguma coisa vai se desenvolver depois. Não, ele termina por si só. Mas muita gente termina pedindo para mim que quer a continuação porque o gênero tem esse trabalho né? E aí o que acontece? Se você termina de ler e você ficar esperando isso, é só pegar o RPG e ler que você já vai ter uma experiência de quase uma continuação, porque já tem mais coisas acontecendo ali dentro daquele universo. Então a gente tem vários desses elementos que são... Eu gosto de colocar na narrativa, eu gosto de colocar ao redor da história para desenvolver a leitura. Bom, Ricardo, antes da gente começar a entrevista propriamente, eu tinha falado sobre essa segunda edição que o Ricardo lançou, e uma grata surpresa, eu fiquei feliz porque é a editora do Ricardo, né? Ele tem uma editora, ele vai falar sobre essa editora, né, dele, e também a gente quer saber o que esperar, né, depois de Verde Gás. Acabou que a segunda edição do livro me demandou dar esse passo, que de dar o passo que eu tenho chamado de sem mais desculpas, porque eu decidi lançar livro, que é essa editora, escreve livro com 2 Es, uma brincadeira entre o inglês e o português, porque quando esgotou a primeira edição, eu percebi pela dinâmica da relação com a editora e a minha dinâmica pessoal e como eu gostaria que fosse algumas coisas acontecessem, que valeria a pena eu tentar seguir independente, sem a editora mais, a editora que lançou a primeira edição. E aí eu não tinha necessariamente a pretensão de lançar a editora até então. Só que aí eu fui testando a minha relação com isso, de fazer e tal, porque tem uma relação antiga com o mercado editorial. Meu primeiro estágio na vida foi como estagiário de diagramação de revista, edição de revista, eu lidava muito com gráfica, então eu tinha uma experiência com isso e aproveitei um pouco dessa experiência que tenho ao longo dos anos para ir editando o próprio livro, contratei algumas pessoas da revisão, do projeto gráfico, como eu falei antes, finalização, várias coisas que são do universo aí da preparação e finalização de um livro. Só que o que aconteceu recentemente foi que eu tive uma oportunidade excelente, daquelas que você não pode deixar passar na vida, que um querido amigo chamado Felipe Caldas estava com um livro que foi adaptado para o cinema por um diretor nacional, um filme com Heriberto Leão, Letícia Spiller, André Ramiro, de Tropa de Elite, um pessoal muito famoso, e nenhuma editora nacional quis comprar o livro dele. Não se interessou mesmo sabendo da existência do filme. E o livro dele é muito bom. É um livro que conta uma história real de um menino que sofreu com um tumor cerebral quando tinha 8 anos de idade e sonhava em ser jogador de futebol. E aí eu disse, Felipe, se nenhuma editora quiser teu livro, eu quero. Porque eu não vou deixar passar a oportunidade de lançar um livro com a capa, com os atores da Globo e botar em todas as livrarias um livro desse, porque a história é boa, é emocionante e tudo mais. Ele disse, vamos. E aí deu certo, então eu meio que fui empurrado pela vida para virar editor mesmo. E aí Verde Gás tá no seu cantinho, estou fazendo agora por demanda, não estou mais imprimindo 300 exemplares, vou fazendo aos poucos. Estou terminando de entregar para os apoiadores dessa segunda campanha de financiamento que a gente fez da segunda edição. Dessa vez com a opção de um box de colecionador que a gente vai entregar, vou lançar aí nos próximos dias a mostrar para as pessoas pela primeira vez. Então, estou lançando O Menino que Queria Jogar Futebol, que é esse livro do Felipe Caldas, que está em pré-venda, está disponível no site da editora, inclusive. Você procura por Seu Livro no Instagram, que é livro com 2 Es, ao invés de I. E você pode já garantir na pré-venda, porque o filme vai sair agora, o filme chama Inexplicável, vai sair dia 7 de novembro. Então, essa é uma primeira coisa, né? A segunda é que eu recentemente lancei um livreto que eu quero inclusive trazer para cá, porque eu acho que tem tudo a ver com o público que vem aqui. Deveria ter trazido até hoje, não lembrei. Que é um livreto que a gente chama de fanzine, na verdade, que se chama 100 Grandes Filmes em 10 Gêneros do Cinema. Então eu estou pela primeira vez colocando numa publicação impressa a minha paixão pela escrita sobre cinema, numa coletânea de 100 filmes indicados. Tem 55 filmes que eu fiz pequenos textos de recomendação, separado por gêneros de cinema, Sessão da Tarde, ação, europeus e coisas assim. Então eu lancei ele no Imagine Land, que teve em julho, e tem sido uma experiência legal, e provavelmente o próximo livro que vou lançar deve ser
também sobre cinema. E aí uma coletânea de crônicas e artigos mais longos que eu tenho sobre filmes, mas principalmente falando sobre a cinefilia dos anos 10 aqui na região, na cidade, que foi a cinefilia dos anos 2000, né? Do primeiro milênio, do segundo, desse milênio que a gente tá, do novo milênio, aquele cinema de multiplex, os cineclubes dentro da UFPB, que são coisas que foram mudando e que influenciaram muito na nossa relação com o cinema. Então é por aí, eu tô aos pouquinhos de olho em outras coisas que a gente vai lançar. Quero lançar mais literatura paraibana, a gente vai lançar um infanto juvenil também em breve, e vai sair, enfim, o pessoal que me recebeu muito nas livrarias para deixar meu livro, agora eu vou começar a chegar com o livro dos outros e deixar para circular, e vai ter uma hora que vai ter catálogo, porque isso aí eu acho essencial. Eu acho que eu não gosto da ideia de que o mercado editorial no Brasil é um mercado falido, que é uma coisa que as pessoas gostam de repetir e que parece que vira uma espécie de mantra sobre um mercado e por que continua tendo, né? Se é tão ruim assim, se é tão falido assim, por que as pessoas continuam? A cada Bienal, a Bienal é a maior que teve, a cada Bienal é a Bienal que mais vendeu livro, por que Itamar Vieira Júnior chegou a 1 milhão de exemplares vendidos? A Todavia estava comemorando isso hoje, no dia que a gente está gravando, e todos os livros dele vendeu 1 milhão de exemplares, não é todo mundo que vende isso. Então assim, tem alguma coisa errada nessa lógica, e eu, ao contrário, acho que é um mercado promissor, então é por isso que eu estou gastando tempo e investindo na ideia de ter uma editora também. Bom, pessoal, essa foi a entrevista, né, que nós fizemos com o Ricardo Oliveira, né? Fiquei muito feliz dele ter aceitado o convite em cima da hora, né? Eu chamei ele em cima da hora para vir, mas deu tudo certo. E eu passo a palavra agora ao Ricardo para as considerações finais. Fique à vontade, Ricardo. Meu cara, muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz demais mesmo. Assim, é uma relação de muito afeto que eu tenho com esse lugar, por tanto tempo, por tantas obras que levei para casa, até mesmo de você poder conversar um pouco com as pessoas no balcão também, trocar ideia, conversar sobre isso. E eu espero que a galera que leia Verdigás saiba que pode achar aqui também, no sebo, que pode encontrar aqui, que eu estou deixando a nova edição. Também tem 2 exemplares ainda da primeira edição. E com certeza eu vou trazer os próximos também. Mas eu vou confessar para você, o desejo final é que um dia alguém traga de volta o Verdigás para cá, porque não gostou ou precisou trocar, e aí eu encontre o livro sendo vendido como usado, porque aí eu acho que isso tem um ciclo que parece triste para o livro, para o autor, mas na verdade para mim me deixa muito feliz, que é saber que o livro está circulando, tanto ao ponto de que ele foi para a prateleira dos usados, voltou e está lá marcado com bom estado de conservação, sem marcas, páginas não estão amareladas, sem riscos e tudo mais. Eu tenho uma relação com o livro que é esse ponto mesmo, de talvez encontrar lá no site da Estante Virtual e saber que é aqui ou que está em outro sebo de outro lugar do Brasil, né? Bom, pessoal, a gente está finalizando por aqui, mais uma vez agradecendo ao Ricardo pela gentileza, né, de ter vindo aqui e aceitar nosso convite, né. Não li seu livro ainda, porque eu tenho umas leituras, tem a lista de leitura, né, mas assim, vou ler, entendeu, mas a princípio, as poucas coisas que eu li, eu falo para vocês, eu conheço um pouco de livro, né, eu trabalho com livro há 27 anos, então de livro eu conheço um pouco, então assim, o pouco que eu li do livro do Ricardo, eu achei muito interessante a história, muito inteligente, muito bem escrito, então eu acho que quem gosta desse tipo de literatura, não só disso, mas da literatura em geral, vem aqui no Centro Cultural. Tem a primeira edição ainda, tem 2 exemplares, o Ricardo vai deixar mais umas edições aqui com a gente, certo? Lembrando a vocês que essa entrevista vai ficar gravada para o YouTube, para o pessoal poder assistir em qualquer momento, certo? Então, nos despedimos aqui, todo mundo fica com Deus e até uma próxima entrevista com outro autor paraibano.